Vamos fazer aqui um exercício para criar questões erradas e favoritas, aquelas metas que aparecem na mentoria, tá? Então, questões, né? Estou aqui no meu tech, questões, novo caderno. A gente vai fazer o seguinte, tá? Questões erradas, tá? Vamos dizer que eu quero criar aqui um caderno de AFO, erradas, FGV, né? Vamos lá, então a gente vai selecionar a matéria, a gente seleciona a banca. Se for bancas mescladas, né, talvez não valha a pena a gente selecionar a banca, mas no pós-edital a gente seleciona a banca também. Opções, né, remover as que acertei, remover as que não resolvi. A gente vai usar aqui, tá? A gente pode colocar aqui anuladas, desatualizadas, não comentadas, né, porque talvez no meio do caminho tenha modificado alguma situação. Então a gente gerou um caderno de erradas aqui, tá vendo? Salvei esse caderno. Eu vou resolver aqui só para a gente ter só para entender a lógica, né? Então eu vou fazer algumas questões aqui até sem olhar o que está escrito. Resolvi aqui, a gente tem um caderno com 61 questões, né? Digamos que eu acertei aqui uma, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa, vou criar de novo um caderno de erradas. A gente usa então, os mesmos filtros ali, né? AFO, a nossa banca FGV, remover as que acertei, remover as que não resolvi. Então, tá vendo que o caderno ficou com 60 questões? Então significa o quê? Que ele vai pegando sempre a última resolução. E essa é a lógica, tá? Então não é porque eu errei uma vez aquela questão lá, que ela sempre tem que aparecer. Não é. E a última vez que eu fiz aquela questão eu errei. Essa é a lógica, tá? Outra coisa, ficou um caderno muito grande. Digamos que eu tenha tirado aqui, ficou um caderno gigante com 1.500 questões para fazer as erradas favoritas. A gente pode botar filtros de ano, tá vendo? A gente pode de repente botar filtros de ano para o caderno ficar um pouco menor. Então esse aqui é o nosso caderno de erradas, tá? Agora eu vou explicar como fazer o caderno de favoritas, né? Mesma lógica, questões, novo caderno. Previamente eu tenho que ter questões favoritadas, senão não tem muita lógica, né? A gente vem aqui, primeira coisa em favoritas, tá? Eu sempre sugiro que a gente tenha uma pasta de favoritas por projeto, assim, né? Então aqui no caso eu tenho uma de Cefaz Rio Grande do Sul, de favoritas, tá? Então Cefaz Rio Grande do Sul, favoritas 169 questões. Mas eu quero, na realidade, fazer a revisão de tributário, né? Tributário, fazer as questões favoritas. Então vou pegar aqui matéria assunto, né? Direito tributário, tá bom? Ficaram 20 questões, beleza? A gente pode aplicar os mesmos filtros, né? Então, remover anuladas, desatualizadas e não comentadas. Aqui nos desatualizados ele tira uma questão. Como esse caderno é um caderno mais antigo, que eu fazia enquanto estudava, né? Alguma coisa deve ter mudado nesse meio tempo. Quando eu aplico esse filtro aqui, ele tira uma questão do meu caderno, tá? Então vou salvar aqui, né? Favoritas, tributário, CESP, né? No caso, se a gente está no pós-edital, a gente tem a nossa banca ali também. Se quiser utilizar filtro de banca para ele ficar um pouquinho mais enxuto, a gente usa. Foi para 14, tá? Gerei o meu caderno. Então esse aqui é meu caderno de favoritas, tá? Então se a gente passar pelas questões, todas elas têm a estrelinha. Foram questões que eu favoritei. Professor, isso aqui eu favoritei, mas eu não quero mais, não acho que não faz mais sentido para mim. Tranquilo, a gente pode remover, tá? Pode remover a favorita, beleza? Então isso aqui é a nossa, quando a gente aparecer no nosso plano ali as metas de erradas favoritas, essa aqui é a lógica, tá bom?